A Alta Idade Média foi marcada por uma diminuição da população europeia. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma desorganização estatal. As importações de comidas ficaram raras, as cidades começaram a se esvaziar e cada feudo tentava produzir aquilo que precisava. Houve muita fome, há diversos registros de casos de canibalismo, infanticídio, principalmente de meninas, e muitos relatos de santos multiplicando comida. Nesse contexto, a Igreja Católica estava se consolidando na Europa e combatendo com muito afinco o paganismo. E esses são os temas do vídeo de hoje. A Alta Idade Média vai do século V até o século X. A fragmentação do Império Romano do Ocidente ocorreu no século V. Após isso, a Europa Ocidental passou a ser também ocupada pelos povos germânicos e o Estado ficou um bom tempo fragmentado. Depois, as instituições estatais foram adquirindo formas latinas e germânicas. Por conta das invasões germânicas, que foram uma das causas da queda do Império Romano do Ocidente, as cidades se esvaziaram, pois as pessoas começaram a fugir para as grandes propriedades. Essas grandes propriedades deram origem aos feudos. Os patrícios do Império Romano e as castas mais poderosas das tribos germânicas deram origem à nobreza feudal. A falta de pessoas para a agricultura, muita gente foi morta durante as invasões germânicas, e o pouco comércio foram as causas de uma grande fome que assolou a Europa. Há vários relatos de canibalismo, de infanticídio, ou seja, as famílias matavam as crianças ou as abandonavam para morrer nas florestas. As principais vítimas eram as meninas, pois elas significavam mais bocas para alimentar e não rendiam da mesma forma no trabalho pesado como os homens. Crianças com algum tipo de deficiência tinham o mesmo destino. Nisso começou a faltar mulheres na Europa. Assim, a Igreja determinou que viúvas, ainda em idade reprodutiva, tinham que se casar novamente no máximo em 5 anos, para gerar pessoas, principalmente mão de obra para o campo. O índice de morte de mulheres era bastante alto por conta da falta de ferro. As mulheres têm a menstruação e as gravidezes, então precisa de muito ferro. E uma alimentação deficiente fazia com que as mulheres, mais que os homens, morressem muito cedo. Nesse período, há muitos relatos de milagres de santos que faziam aparecer comida, casos de pessoas que estavam para morrer de fome e a comida apareceu. Santo mesmo era quem fazia a comida aparecer ou multiplicava os alimentos. Além da fome, havia muitas pestes, como por exemplo a malária e a varíola, o que também matava muita gente e piorava a situação. Outro fator que complicava bastante a vida das pessoas era que os cristãos eram constantemente capturados pelos vikings e outros povos germânicos para a escravidão. Mesmo com a instituição da servidão, já vou explicar como funcionou, havia ainda muita escravidão na Europa nesse período. As pessoas eram alertadas para que não andassem sozinhas, jamais, sob o risco de serem capturadas e escravizadas. A sociedade era basicamente dividida entre nobres, o clero e os servos. Quem nascia nobre, morria nobre, e quem nascia servo, morria servo. Os nobres também iam para o clero. Ser nobre significava ser dono de terras e ir para a guerra. Havia o contrato de vassalagem. Um nobre entregava a outro nobre um pedaço de terra em troca de serviços militares. Quem trabalhava nas terras eram os servos. Eles eram camponeses e tinham um status diferente do escravo do Império Romano. Os servos não eram mercadorias e, portanto, não poderiam ser vendidos. Eles estavam sempre vinculados à terra. Quando a terra era vendida, os servos iam junto. Os judeus não podiam ser donos de terras, pois não eram nobres e nem eram servos.
Nesse período, também não podiam empregar cristãos no comércio, por exemplo. Os judeus normalmente ficavam nos guetos e, no caso de Portugal e Espanha, nas judiarias. Então, como que funcionava, pessoal? Um nobre, por algum motivo, ele convidava os judeus para ficar nas suas terras. Então, cercava-se um bairro, tá? Que eram chamados de guetos, e os judeus ficavam ali. Normalmente, os judeus só podiam sair de dia, normalmente os comerciantes e tal. À noite, eles eram trancados, tá? Não podia ficar circulando à noite. Falavam que era para o próprio bem dos judeus, porque eles queriam evitar ataques dos cristãos, tá? Então, o nobre convidava um determinado judeu e a comunidade vinha junto. Por que que esse nobre convidava? Por diversos motivos. Porque às vezes queria empregar esse judeu em alguma coisa, contabilidade e tal. Às vezes esse judeu era financista, né? Às vezes tinha financiado, porque as guerras custam caro, certo? Então às vezes tinha financiado cavalos, armaduras, coisas assim. Então os nobres ofereciam em troca segurança para essa comunidade, tá certo? Então, normalmente era assim que funcionava. No caso de Portugal e Espanha, as comunidades judaicas eram muito antigas. Elas vinham, às vezes, de antes do Império Romano, algumas se estabeleceram durante o período romano, então funcionou de outra forma, tá? Mas na Europa Central e Ocidental, de uma forma geral, era assim, tá certo? Aí tiveram períodos que os judeus foram expulsos, como por exemplo no caso da Inglaterra e tal, mas isso a gente vê mais pra frente, ok? Os reis eram bastante poderosos, mas não eram absolutistas nesse período. Acreditava-se que eles tinham poderes divinos. O rei mais importante desse período foi Carlos Magno. Ele governou entre 768 e 814. Carlos Magno impôs o cristianismo em muitas regiões que ainda eram pagãs. A igreja ainda estava se consolidando como religião de Estado. Posteriormente, ela se tornou a instituição mais poderosa e mais rica do mundo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço por sua gentileza para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o seu amigo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que vai prestar vestibular, que vai prestar alguma prova. Pode ser que o ajude aí nos estudos, tá certo? Peço a sua gentileza para você se inscrever nesse canal se não for inscrito, deixar o seu comentário, publicar esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muito importante. Lembrando, as referências ficam todas na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.